um servo do rei. Mas no reino assim tem leis, tem mandamentos, tem ordenanças que a gente tem que cumprir. A gente não pode dar assim, ó, como só a vontade, ou a gente quer. Deus preparou um caminho, e um desses caminhos são os mandamentos para o cristão, para o Filho de Deus. E no momento que Deus começa a escrever os mandamentos para seguir o estatuto, uma lei, uma vida equilibrada, para a gente viver segundo o que Deus quer agir conosco, para a gente não errar, e a gente ir para o lugar que Deus quer ir, não para a gente não querer. Então, quando Deus começa a escrever, e nessa passagem, no capítulo fala que você subiu um monte, e você viu os mandamentos naquela tábua da rocha. Uma das coisas mais importantes, Deus disse para o povo, que esse mandamento que está aqui, tem que lembrar o pai, o filho e geração tras geração. Quando Deus fala assim que tem que amar a Deus com toda a sua alma, com todo o teu coração, com todo o teu ser, com tudo que há dentro de nós, é porque, não sei se sabia você, irmão, mas o amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Assim que Deus me deu para titular essa palavra de hoje. O que é para você amar a Deus sobre todas as coisas, sem importar nada? O que é para você servir a Cristo com amor e com desinteresse? A gente tem entendido um conceito muito errado do que é Deus, do que é servir a Deus. A gente pensa que Deus nos apresenta quando a gente aceita Cristo como um Deus que só cura, um Deus que só dá bênção, que só abençoa, um Deus que só Deus vem para a nossa vida. É assim? Eu não estou falando contra isso não, mas eu estou falando que isso é o fundamental. Quando diz a palavra do Senhor que amarás a Deus com todo o alma, com todo o coração, é porque Deus plantou em nós, quando colocou o fogo da vida em Adão, colocou um sentimento tão profundo em nós. Esse sentimento, você sabia que o único sentimento que o homem pode sentir para ser outra pessoa, se qualquer coisa é outra coisa, um homem ou uma mulher, uma mulher, um homem ou uma mulher, não existe outro. Isso que tem a ligação, esse sentimento que Deus colocou dentro de um, isso tão profundo que a gente é de amor, que o mundo se move só por isso. Sabia que a própria Bíblia é uma carta de amor. O principal, o maior mandamento é de amor. Deus mesmo é amor. Se eu falo assim que sou filho de Deus e não estou demonstrando o meu amor para com o meu irmão, para com o mundo, então o que sou eu? Se Deus que é Deus, cheio de amor, cheio de paz para dentro de mim, eu tenho que andar em amor, porque Deus é amor. Se eu falo assim que Deus é paz, eu tenho que andar na paz, por quê? Porque se Deus mora dentro de mim, eu tenho que andar na paz. Assim que funciona isso aqui. Quando a gente entra no reino de Deus, tudo transformado, tudo renovado. Servir a Deus com desinteresse, servir com amor, vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Eu estava falando que a gente só pensa que Deus abençoa, que é o maior Papai Noel do século. E que só vai para pedir uma coisa. Mas o povo tem esquecido do que é fundamental, né? Que como a Sarita de mim falava, assim, que ele entregava a Deus. O patriarca adorava, louvava, entregava a Deus. Não é só uma cultura de egoísmo, é só pedir, só pedir. Quando Deus falava assim, que ensina ao povo aqui, que lembrarás essa palavra ao teu filho, para que eu sou aqui, por aqui um pedacinho da palavra, quando ele disse que ele ia caminhando pelo deserto, fala assim, eu estou tirando do lugar e vou te colocar no outro. Mas lá vai ter fruto, vai ter bênção que tu não trabalhaste. Diz assim a palavra do Senhor. Havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casa cheia de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comereis e te fartares. O que está dizendo aqui a palavra de Deus? Tudo que o que resume o Evangelho, quando uno nasce de novo transformado, a gente tem que entender que o mais importante não é pregar a palavra,
o mais importante não é andar sendo gravata, o mais importante não é ter cargo, o mais importante não é cantar para Ele, o mais importante é que justamente o que Deus colocou em mim. Deus colocou em mim um amor, esse sentimento tão profundo, e justamente esse sentimento que Deus está pedindo que eu dê para Ele, que ame a Deus por sobre todas as coisas. Que entenda que o Evangelho não é só olhar para a cruz e só olhar para cima, mas também para o lado. Aquele que está vendo, meu irmão, respeitar esse amor que é Deus. Deus está querendo hoje que a gente entenda que amar a Deus vai além do que o pensamento lógico, racional, se o ser humano entende que Deus somente só para pedir. Ele está querendo ensinar esta noite que a gente tem que entender de que amar a Deus por sobre todas essas coisas é justamente o sentimento que Deus colocou em mim, isso que está me pedindo. Que cada dia retroceda, como falava o cântico aí, que diminua para que Ele cresça em mim. Não existe outro jeito, não existe outra coisa. Não. Um desses mandamentos principais que Deus falou aqui era aqui amar a Ele. Por quê? A palavra aqui no livro de de 1 João 4, 8, fala assim que vocês não sei se percebeu alguma vez para pensar que quando a gente decide, ou pode falar assim, eu amo a Deus, eu quero amar a Deus, mas o que significa amar a Deus? O que significa, como eu posso entender o que é amar a Deus? Uma das palavras, eu pergunto assim para aqueles casais que já estão casados, matrimônio. A gente não pode falar um para o outro se eu te amo, se você conhece. Eu não posso falar para uma pessoa assim, eu te amo, na rua assim, porque eu não conheço, não sei quem não. É justamente o que está falando para o povo, para mim hoje, é que o dia que eu falar para Deus, Deus eu te amo, é porque Deus me conhece. Diz aqui a palavra do Senhor em 1 João 4:8. Vou ler o 7 e 8. Amados, amemos uns ao outro, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de novo e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Deus se ama. Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Uma das coisas que Deus falou para o povo fala assim: se mamãe, guarda o quê? A minha palavra, meus mandamentos. Você me chama Senhor e nem me conhece, nem conhece a minha palavra, nem conhece meus estatutos, meus mandamentos. Quando chegar no céu, vai falar assim: acordai de mim, que praticar a iniquidade. Porque só de boca o Senhor louvava, mas dentro da fora para a igreja, dentro da fora para a rua, no seu trabalho, na intimidade, quando ninguém te olha, está amando a Deus mesmo. O Evangelho não é só aqui na igreja. O Evangelho para mim não é só uma faculdade. Não. Eu mudei, Deus me transformou. Agora eu estou indo para outro lugar. Você tem que entender que a sua vida, a ponto que Deus mudou, transformou, curou suas feridas, a gente tem que entender que o meu reino está aqui. A gente diz que a gente é estrangeiro, é peregrino, está só de passo aqui na terra. O meu lugar é eterno. A minha morada está lá no céu, lá em cima. É tão glorioso lá que a minha mente não consiga imaginar. A gente não consegue imaginar. Por quê? Porque estamos acostumados, somos uma turma egoísta que servir a Deus. A gente tem que entender de que amar a Deus, de que eu tenho que conhecer a Deus cada dia, que tenho que ler a sua palavra, que tenho que orar, que tenho que buscar, que tenho que aprender, que tenho que, por isso tenho que incomodar cada dia para acordar de manhã e o primeiro pensamento seja Deus. Que o meu deitar na noite seja a cruz de Cristo. A gente não pode só passar um dia inteiro e sequer conversar com Deus. A gente não pode, não pode ir na rua, acordar, passar uma semana inteira sem passar um tempo em intimidade com Deus, a sós com Deus. Amar a Deus significa, irmãos, que eu já não quero viver mais para mim, senão que em todo tempo eu quero agradar a Ele. Quero entender o que Ele quer para mim. Quero que cada dia eu trouxe revelação. Quero que cada dia eu quero sofrer mais por minhas consequências das minhas más decisões.